Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula depois da aula. Estava morrendo de saudade disso aqui. Bom, gente, para quem não conhece o projeto Aula Depois da Aula, esse projeto existe, né? Ele foi concebido a partir de uma realidade que eu percebi com os meus alunos, né? Para quem não me conhece, eu sou enfermeira, Brenda Monte, sou professora do ensino superior de enfermagem e percebi, junto aos meus alunos, nas nossas aulas, que muito conteúdo acerca do tratamento de feridas a gente não conseguia abordar em sala de aula. Então eu resolvi criar esse projeto, a aula depois da aula, né? Aquilo que a gente não consegue ver em sala de aula, a gente vê aqui no Instagram, né? Então, muito boa noite a todos. Olha como eu amo isso aqui, gente. O Instagram permite que eu esteja agora em Teresina dando aula para uma pessoa lá em Alagoas, né? A pessoa colocou aqui na legenda que tá lá em Alagoas, né? Isso me deixa feliz demais. A gente vai levar para Alagoas um conteúdo que é da minha vivência, né? Que é da nossa vivência como enfermeiros e que é muito importante, que é a identificação da infecção na ferida. Então, para quem ainda não sabe, para quem ainda não viu, aqui no meu perfil já tem uma live sobre identificação dos tecidos da ferida. Porque essa live de hoje ela é uma sequência de lives que eu comecei a fazer sobre o acrônimo TIMERS, né, que a gente mais utiliza para tratar a ferida, né, que é identificar os tecidos na lesão, depois você vai identificar se a ferida tem infecção, você vai identificar o aspecto e a quantidade de exudato na ferida e, por fim, você vai olhar para as bordas da lesão. Então, hoje é a segunda aula dessa sequência do TIMERS, né? Se você não assistiu a primeira, assiste aqui no meu perfil, tá salvo aí no Reels, sobre como identificar tecidos no leito de uma ferida. E hoje, né, como eu já disse, volto a repetir, nós vamos falar sobre infecção. Você também deve estar se perguntando por que eu coloquei no tema da aula expectativa versus realidade. Gente, porque é muito real. A gente assiste a teoria, a gente assiste a aula teórica sobre alguns temas e quando a gente chega na prática, a gente vê que algumas coisas são diferentes daquilo que a gente vê na teoria. Então eu trago aqui nessa aula para vocês aquilo que a gente vê na teoria, mas também aquilo que nós percebemos na prática do tratamento de feridas. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso tema de hoje. Então, primeiro, infecção. Quando a gente fala em infecção, a gente já pensa logo em febre, já pensa logo em antibiótico, né, em bactéria. Então vamos entender primeiro o que é infecção, o que é essa bendita dessa infecção. Antes da gente falar do que é infecção, eu preciso lembrar a vocês um conceito muito importante, que é o conceito de bactéria residente e bactéria transitória. Então, o nome residente já diz, né? A bactéria residente é aquela bactéria que mora com a gente. Então, todos nós, eu, você, todo mundo, nós temos bactérias que convivem com a gente 24 horas por dia, né? Nós não estamos sozinhos. Nós temos bactéria por todo o nosso corpo. Tem minhas bactérias que moram comigo, elas também estão aqui na fronha do meu travesseiro, no meu computador, no meu edredom. Então, essas bactérias que convivem com a gente, que estão dentro do nosso organismo e fora também, no ambiente em que a gente vive, na nossa casa, no copo que a gente bebe, no prato que a gente come, essas bactérias elas têm um potencial de virulência, ou seja, de patologia muito baixos, porque são bactérias que o nosso sistema imune já conhecem. Então, o nosso corpo consegue combater quando essas bactérias elas vêm com o seu potencial de virulência. Nós temos também as bactérias que são transitórias, ou seja, aquelas bactérias que nós temos contato com elas algumas vezes durante o nosso dia. Por exemplo, lá no meu trabalho, tem algumas bactérias transitórias que eu entro em contato quando eu estou lá trabalhando, depois eu venho para casa
e geralmente, né, não trago essas bactérias junto comigo. Essas bactérias transitórias o meu corpo também já conhece e ele vai se adaptando. É muito comum que quem é enfermeiro aqui vai saber e quem é estudante de enfermagem que já está nos estágios também vai lembrar, né? Que é muito comum quando a gente começa um estágio no hospital, ou quando a gente começa a trabalhar no hospital, a gente ficar doente nas primeiras semanas, ali na primeira, segunda, terceira semana. Por quê? O teu corpo, o teu organismo, ele vai entrar em contato com muitas bactérias que não são residentes e que o teu corpo, o teu sistema imune ainda não conhece. Então é muito comum que você adoeça ali, né? O teu corpo vai agir, vai reagir à presença desses micro-organismos e logo ele vai começar a criar uma resistência àquelas bactérias, dependendo de como está o teu sistema imune. Então vamos agora, né? Lembrando o que é a bactéria transitória e residente, vamos agora para as nossas feridas, né? Para as nossas lesões. Então, quando acontece de abrir uma ferida no paciente, seja uma lesão por pressão, seja uma queimadura, seja um corte, uma ferida traumática, qualquer ferida, imediatamente aquela ferida ela tem contato com bactérias, tanto bactérias residentes do corpo, como bactérias transitórias que estão ali naquele local que a ferida abriu. Então, o que acontece? Exatamente, muito parecido quando a criança começa a ir para a escola. Ela também começa a entrar em contato com essas bactérias que não são do convívio dela e adoece, né? Então, quando a ferida abre, os nossos vasos sanguíneos, eles têm contato imediato com essas bactérias, certo? E o nosso corpo começa a combater aquelas bactérias. Quando um paciente que tem uma lesão crônica entra em contato com essas bactérias, nós temos aí muito facilmente um fenômeno que nós chamamos de colonização, que é a segunda etapa da infecção. Então, gente, presta atenção aqui comigo. Toda infecção na ferida, ela tem 5 etapas. Ela pode passar por 5 etapas. Nenhuma infecção começa já apresentando aqueles sinais clássicos de infecção que a gente conhece. Ela começa de antes. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. A gente tem muitas vezes é de a ferida tá infectada, então eu vou perceber que a ferida tem pus, tem odor, tá com um exudato muito purulento, tá vermelha, tá edemaciada. Calma, a infecção não começa assim. A infecção tem 5 etapas e eu vou te ensinar hoje. Pega papel e caneta para você aprender esses 5 estágios da infecção. O primeiro estágio de uma infecção é esse estágio que eu falei para vocês agora há pouco, que é o estágio da contaminação. É quando a ferida entra em contato com a bactéria, certo? Abriu a ferida entrou em contato com a bactéria. Ocorreu a contaminação, certo? Depois da contaminação, nós entramos em uma etapa chamada colonização. Então, é mais ou menos assim. Bactéria não gosta de andar sozinha não, tá? Ela entra na ferida e ela diz assim, cara, aqui é um ambiente legal pra gente se reproduzir. Então, bora lá. Vamos começar a se reproduzir aqui no leito dessa ferida. E aí acontece o fenômeno que nós chamamos de colonização. Forma-se uma colônia, uma comunidade de bactérias ali no leito da ferida. Até aí, ok, certo? Hoje em dia, os estudos falam em um negócio que muita gente, né, que é formada aí há um tempo, nunca tinha ouvido falar e agora se ouve falar demais, que é o biofilme. O que é o biofilme? O que é esse negócio de biofilme? É quando essas bactérias formam uma colônia ali em cima do leito daquela ferida e forma-se ao redor, por cima dessa colônia de bactérias, um filme, uma matriz extracelular proteica que protege essas bactérias. Então, é como se fosse um lençol transparente que cobre essas bactérias e protegem elas
dos antimicrobianos, que protege a bactéria de quando tu vai passar o soro ali no leito da ferida, de quando tu vai passar gase no leito da ferida. Essa matriz proteica está protegendo essas bactérias. Ou seja, bactéria é um negocinho, é até bizarro falar, né, essa palavra, mas fazendo uma analogia, é um bichinho inteligente. Elas chegaram num patamar em que elas precisavam se proteger e elas criaram essa resistência, né, para estar ali no leito da ferida. Então, o que acontece? O biofilme, ele fica ali protegido no leito da ferida, porém, você não consegue ver nenhum sinal de infecção. Você não vê exudado purulento, você não vê edema, você não vê vermelhidão, porque a gente ainda está na segunda etapa da infecção. O biofilme, ele não manifesta esses sinais e sintomas. Então, você se despreocupa com bactéria no leito da ferida. E aí fica usando cobertura hidrogel, usando papaína, usando colagenase e o biofilme de bactéria ali, certo? Depois dessa etapa da formação, da colonização de bactérias, nós temos a infecção local. Brenda, quando é que a gente entra nessa etapa de infecção local, infecção ali da ferida? É quando o potencial de virulência das bactérias no leito da ferida o potencial está maior que a tua capacidade, que é a capacidade do corpo do paciente de combater aquelas bactérias. Então, por exemplo, quando o paciente baixa a imunidade dele por algum motivo, é o paciente que está com sobrepeso, que está com o corpo todo inflamado, e aí a imunidade baixa por conta dessa inflamação, é o paciente que bebe bebida alcoólica, que fuma, é o paciente que tem outras doenças associadas à ferida, né, que tem comorbidades. Então, todos esses aspectos podem fazer com que a imunidade do paciente baixe, e aí o potencial de virulência da bactéria é maior que esse sistema imune, e aí nós começamos a perceber a infecção local na ferida. Então é o momento que tu abre o curativo e tu vê exudato purulento, odor fétido, tu começa a perceber esses aspectos visíveis de infecção, igual nessa imagem que eu vou colocar para vocês aqui agora. Então, a etapa de infecção, a infecção local da ferida, que é a terceira etapa da infecção, é quando a gente começa a perceber esses sinais aqui, ó. É aquela ferida que da porta da enfermaria, lá da porta do posto de enfermagem, tu já sente o odor. Aí tu pensa, poxa, tem infecção aqui, mas essa infecção começou, tá com um tempinho já, certo? Então, quando chega nessa etapa de infecção local, é quando nós precisamos entrar é quando geralmente nós entramos com a cobertura antimicrobiana. Depois a gente vai ter aula sobre as coberturas, mas eu já adianto, é o momento que o enfermeiro, na hora que vê isso aqui, já pensa logo na prata, né? Já quer colocar logo uma hidrofibra com prata, uma espuma com prata, e de fato a conduta está corretíssima, tá? Então é nesse ponto aqui que começa de fato a infecção local. Depois dessa etapa, nós temos a quarta etapa da infecção, que é a infecção disseminada. Que é isso? Você começa a perceber que a infecção está disseminando para a pele perilesão. Você começa a ver aqui, ó, não só mais na borda da ferida vermelho, mas você começa a ver toda a região da pele perilesão avermelhada, hiperemiada, edemaciada. Você mede a temperatura dessa região e você percebe que a temperatura ali ao redor da ferida está maior do que no resto do membro. Você compara a temperatura de um membro para o outro, de uma região para outra do corpo do paciente, você percebe que a temperatura ali está elevada. Então é o momento que você vê esses sinais de infecção se espalhando. Isso aí tem que te acender um alerta enorme para ti de que essa infecção ela pode se espalhar para o corpo do paciente
e passar para a última etapa da infecção, que é a mais grave, a mais perigosa, que é a infecção sistêmica. É quando a infecção se espalha pela corrente sanguínea para o corpo do paciente. Aí o negócio é babado, né? Aí o negócio é sério. Então, a gente tem que ter muito cuidado e um olhar clínico, sepse, perfeito, Ana. Um olhar muito apurado para isso aí. Eu vou mostrar para vocês um esquema que é muito, muito interessante para a gente entender essas etapas, certo? Acho que vocês vão ver bem pequeno, mas depois eu vou colocar esse esquema lá no grupo do Telegram para vocês verem com mais detalhes. Então, lá no comecinho dessa escala, a gente vê a contaminação. Então, a colonização, que é quando essas bactérias se unem ali. Nesse momento aí, aqui no guideline está dizendo que é necessário observação. É o momento em que a ferida abriu e que você tem que observar se essa ferida vai estacionar na fase inflamatória. Chegou na fase, passou de 72 horas que a ferida abriu, você percebeu que começou a aparecer tecido desvitalizado, esfacelo, necrose, exudato, meu amor, tenha certeza, essa ferida já está colonizada com bactéria. Essa ferida cronificou, ela está bem aqui nessa etapa, iniciando um processo de infecção local. Aí, qual é o papel do enfermeiro que passou pela aula da professora Brenda Kelly? É não deixar a ferida sair da fase de colonização para a fase de infecção. Você tem como evitar essa saída da ferida da colonização para a infecção? Como, Brenda? Tratando com antimicrobiano. Você já deve entrar com a cobertura antimicrobiana quando você percebe biofilme na ferida. Essa etapa aqui, ó, como vocês podem ver lá em cima nessa setinha vermelha, é a etapa que o biofilme começa a se instalar. Então, nessa etapa aqui, eu já posso entrar com o tratamento antimicrobiano. Porque a qualquer momento essa ferida vai chegar na fase de infecção disseminada e ela vai chegar na fase de infecção sistêmica. Se ela começar a disseminar, se ela começar a entrar na fase de pegar a pele perilesão, a gente já tem que mandar esse paciente para o médico porque ele vai precisar de antibiótico. Então, quando chega na fase de infecção disseminada, passou da borda da ferida a infecção, ficou vermelho ao redor, ficou quente, aumentou a temperatura, edemaciou, é médico, porque ele vai precisar de antibiótico. E tem como nós evitarmos esse avanço. Perfeito o que você falou aí nos comentários. PHMB, excelente. PHMB é um excelente antimicrobiano para você lavar a ferida já nessa fase de colonização aí. Percebeu que a ferida tem biofilme? PHMB já pode entrar com um antimicrobiano com a prata também, sem problema nenhum. Brenda, não tem odor, não tem exudato purulento, não tem ainda edema, não tem vermelhidão, mas eu percebo biofilme no leito da ferida, ela tá colonizada com biofilme. Amor, usa um antimicrobiano aí, não tem problema nenhum. Os estudos dizem que você pode usar a prata por até 14 dias de forma segura na ferida. Então, usa um antimicrobiano. Eu tenho resultados excelentes assim. Quando eu pego uma ferida que eu percebo que ela tá colonizada com biofilme, eu já entro logo com prata. Lavo essa ferida muito bem lavada com PHMB, uso sabonete, uso a solução de PHMB, mas eu já entro com a prata, deixo ali 14 dias com prata e reavalio. Se ainda persistir a colonização, estiver entrando na fase de infecção, aí a gente avalia
entrar com outro antimicrobiano. E a gente tem vários no mercado. Tem DAC, tem cobertura com EDTA, porém, percebeu, o negócio é agir o quanto antes. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem de uma lesão que não está com aparência de infecção. Né? Você olha para o leito da ferida, você não vê exudado purulento, você não vê vermelhidão ao redor, você não vê hiperemia, você não vê edema, você não vê nenhum desses sinais que te levariam a pensar que essa ferida está infectada, né? Não tem infecção local. Porém, claramente eu vejo que essa ferida já está colonizada com biofilme. Olha como essa granulação está pálida. Eu vejo um pouquinho de esfacelo aqui nesse leito, mas essa granulação, ela tá pálida, tá apática, ela tá feia, ela não tá viva, não tá um vermelho vivo. Então, esse leito aqui tem biofilme com certeza, amor. E tu pode lavar com soro. E tu pode esfregar gaze nesse leito aí. E tu pode fazer jato de soro, que esse biofilme não vai sair. Você vai precisar usar uma cobertura antimicrobiana aqui. Lavar com PHMB e muito possivelmente você vai precisar também entrar com a cobertura antimicrobiana, como eu já falei. Então, outro detalhe, né, como eu disse agora, é o fato de que a granulação de uma ferida saudável, ela precisa ser vermelha viva, brilhante. É esse aspecto principal que vai te mostrar a presença do biofilme, por exemplo, na ferida, certo? Então, percebeu esse aspecto, você já deve intervir. Lembra então, né, só recapitulando, as 5 etapas que eu falei da infecção. Então, vamos recapitular. 5 etapas da infecção. Primeira, contaminação da ferida. Segunda, colonização, e é nessa etapa aqui que eu preciso ficar com o olho bem aberto para a formação do biofilme. Terceira etapa, nós temos a infecção local, a infecção no leito da ferida, que é quando eu começo a perceber sacelo, necrose, exudado purulento, aumento da temperatura local. Terceiro, infecção disseminada, eu começo a perceber as bordas da ferida e a pele perilesão ficando vermelha, demasiada, aumentando temperatura. E, por fim, a infecção generalizada, infecção sistêmica, que vai para a corrente sanguínea e esse paciente tem febre, e esse paciente tem mal-estar, e esse paciente começa a ter náusea, começa a ter vômito, e ele precisa agora de antibiótico e internação hospitalar, muito provavelmente. Então, cuidado. Um outro detalhe que eu não posso deixar de falar para vocês em relação à infecção é como proceder quando você percebe que a ferida já saiu dessa fase de colonização e já entrou na fase de infecção de fato. Percebeu os sinais de infecção na ferida, você precisa mandar esse paciente para ser avaliado também por um profissional médico. Por quê, Brenda? Porque ele vai precisar de cultura de bactéria. Ele vai precisar que você colete um suave ali naquele leito, e aí eu quero dar pelo amor de Deus, eu tô vendo que tem enfermeiro da assistência aqui, tô vendo que tem enfermeiro da assistência comentando nesse chat, e eu já vi enfermeiro da assistência. Gente, presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora, que é um erro que muita gente comete na hora que vai coletar suave de ferida, que vai coletar cultura de ferida. A gente não pega suave, a gente não passa suave somente em tecido desvitalizado. Por quê? Qual é o intuito de eu coletar um suave de uma ferida? É saber qual é a bactéria que tem ali. Porque saber que tem bactéria a gente sabe, né? Só olhando para a ferida a gente sabe que tem bactéria. Não precisa nem fazer exame laboratorial para saber. Mas a gente coleta a cultura para quê? Para fazer um antibiograma junto com a cultura e saber qual é o bichinho que tá ali causando aquela infecção. Sabendo qual é o bichinho que tá ali, a gente vai saber também a quais antibióticos essa bactéria é resistente e a quais antibióticos ela é sensível. Ok, então se eu passo o meu suave somente no tecido desvitalizado, o que eu tô fazendo? Ali eu sei que tem bactéria também,
Mas eu quero saber se no meu tecido viável, se no tecido bom, na granulação, no tecido vivo, eu tenho bactéria também. Muito provavelmente vai ter, né, Brenda? Mas você precisa passar o SUAB também no tecido vitalizado, no tecido vivo. Cuidado também com esse negócio de estar coletando secreção da ferida. Nós precisamos coletar também tecido. Nós precisamos tirar tecido desvitalizado do leito da ferida na hora de fazer uma cultura. Não é somente a secreção, não é somente o exudato. Você tem que pegar também tecido para poder avaliar, para poder biopsiar esse tecido e saber de fato quais são esses micro-organismos e ter precisão, porque tem muita cultura vindo negativa, sendo que claramente você tá vendo que tem infecção ali. Porque às vezes, sabe como é que a pessoa faz? Abre o curativo, a ferida lotada de exudato, cheia de exudato, e você sabe o que é exudato, gente? Exudato é o resultado da morte da bactéria. É quando os glóbulos brancos, né, as células de defesa, elas fagocitam a bactéria e o resultado dessa fagocitose é o exudato, é aquilo que escorre da ferida. Naquele exudato, às vezes você não encontra bactéria viva na cultura. Aí a cultura vem negativa. O médico diz, não, tá infectado não. Você viu a ferida como tá infectado? Então aí o povo abre o curativo, passa o SUAB, leva aquele exudatozão maravilhoso pro laboratório e dá negativo. Então o que você tem que fazer? Tem exudato em excesso? Conseguem me ouvir agora? Me deem aí um feedback, por favor, do áudio. Perfeito! Gente, que horror, a internet tentando me gongar. Bom, então dando continuidade, já que vocês estão me ouvindo. Vitor, verdade. Pior é quando tem um colega, qualquer colega, né? Seja de qual profissão for. Quando tem um colega que quer tratar sem colher SUAB, né? Porque aí vai lá com qualquer antibiótico,
mete a bola para ver se faz um gol, mas a gente tem que ter um antibiograma, né, para saber qual é a bactéria, saber se realmente é o que a gente pensa, se é uma bactéria multiresistente. Então, tem que colher o SWAB. E a gente pode, sim, né, e a gente deve, na verdade, conversar com um profissional médico quando a gente precisa, quando a gente percebe que tem infecção, para realmente saber qual é o micro-organismo que tem ali e intervir também com antibiótico sistêmico, né? Então, eu espero que vocês tenham ouvido quando eu falei sobre a coleta do SWAB, né? Cuidado com esse negócio de estar coletando SWAB de exudato em excesso, né? Molhando, enfiando o SWAB numa piscina de exudato que não vai ter, às vezes, bactéria viva, né? A gente tem que pegar do leito mesmo e muitas vezes ela tá entranhada ali no tecido bom. Então, tem que passar o SWAB também no tecido bom, certo? Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu sei que uma aula dessa de 30 minutos e um pouquinho é muito rápido, né, pra gente falar sobre tudo sobre infecção na ferida. Nós vamos ter outras aulas para falar sobre isso. A gente vai ter aula sobre biofilme, só sobre biofilme, pra gente falar só de biofilme. A gente vai ter aula só sobre os antimicrobianos. Eu vou apresentar para vocês as outras coberturas antimicrobianas que a gente tem, porque às vezes a gente só conhece a prata e o PHMB, né, porque tá na moda falar de prata e de PHMB, então tem muitas outras coberturas antimicrobianas, às vezes até mais baratas, que o paciente pode ter acesso. Então a gente vai ter outras aulas para falar sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no meu direct, eu respondo todas, né? Eu adoro falar de ferida, se eu pudesse eu passava a noite toda aqui falando disso, porque eu gosto de falar sobre isso. Mas obrigado pela presença de vocês, né? Eu vou colocar essas imagens, né, do guideline que eu falei e a referência lá no grupo do Telegram para quem quiser aprender um pouco mais sobre isso. Eu vou colocar também um material sobre higienização da ferida e também sobre coleta de SWAB, né, que é importante quando a gente fala de infecção nas feridas, tá bom? Oi, professora pesquisadora. Bom lhe ver aqui, tô esperando suas lives sobre pesquisa, viu? E sobre saúde mental, que eu tô precisando. Tá todo mundo precisando de saúde mental. Gente, então boa noite. Beijo pra vocês. Bom dia, boa tarde pra quem tá assistindo essa live gravada, né? E a gente se vê na próxima quinta, tá? Que agora a gente vai ter aula, depois da aula toda quinta. Eu tô me comprometendo com vocês. Natal, Ano Novo, Carnaval, Semana Santa, a gente vai estar aqui, tá bom? Um cheiro. E até a próxima. Obrigada pela presença.